Bora, Fiel, para mais informações do Corinthians nessa sexta-feira com a Lili Nascimento, direto lá do CT Joaquim Grava, atualizando as últimas do Timão, hein? E o Memphis foi convocado para a seleção da Holanda, mesmo há 23 dias machucado, inacreditável ou engraçado, né? Vamos ver como que vai acontecer isso daí, se ele vai jogar lá, se ele vai jogar amanhã. Então, tudo nesse vídeo agora. Deixa o seu like, se inscreve no canal e comenta após o vídeo o que você achou dessa convocação do Memphis. Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo. E agora tem o Corinthians com as novidades trazidas pela Lili Nascimento. Entre as novidades, hein, Lili, o Memphis foi convocado. Você viu, Viola? Não joga no Corinthians, mas tá com edema. O edema do Memphis é o mesmo que o Rames tinha, que o Valdívia tinha. Você lembra? Eles treinavam aqui e jogavam na seleção, hein, Lili? Bruno, beijo pra você, aos amigos do estúdio, ao fã de esportes. Corinthians faz o último treino aqui nesta sexta-feira, sim. Memphis convocado pela seleção holandesa, ele voltou a treinar com o grupo, né? Ontem mesmo foram divulgadas imagens, então ele voltou a treinar. Deve ser aí reforço pro jogo de amanhã contra o Mirassol, até porque depois disso já tem a data FIFA, ele já viaja, então ficará à disposição aí da seleção. De fato, esse edema no músculo posterior da coxa direita chamou a atenção, né? Porque parecia, o torcedor tinha a impressão de que ele ficaria pelo menos uma semana fora, mas mais de 20 dias afastado, mas aí agora está recuperado, já está treinando com o grupo e deve ser opção aí para o técnico Dorival Júnior na partida de amanhã. Ele ainda não conta com o Garro, né? O Garro segue fora, a gente está aguardando para saber a questão do André Ramalho, se ele já estará de volta ou não para essa partida. O Carrilho carta fora do baralho por enquanto, né? Ele que passou por uma cirurgia. E aí o Yuri retorna, porque ele ficou fora contra o Internacional por conta do terceiro amarelo, né? Cumpriu suspensão, então será reforço jogando em casa diante da torcida. O Corinthians que vai entrar pressionado em campo, né? É o 13º colocado na tabela, tem 30 pontos, mas jogando em casa é muito ruim a campanha. Já são 7 jogos sem conseguir vencer, então precisa dar essa resposta para Fiel, que com certeza irá lotar a Neoquímica Arena. Então o Corinthians tem hoje aí para se preparar, fazer esse último treino e aí já se concentra aqui no CT Joaquim Grava para a partida de amanhã. Então em campo, trabalhando muito, treinando bastante, e a diretoria do lado de fora também, tá? Saiu a 6ª condenação da FIFA por não pagamento de atleta, dessa vez ao Midtjylland da Dinamarca pelo volante Charles. Então o Corinthians aí tem mais um problema financeiro pela frente, mais um jogador que a FIFA condena o Corinthians por não pagar. Desses 6 jogadores da lista, pelo Félix Torres, o Corinthians já sofreu o transfer ban, tá quase caminhando para mais um transfer ban com o Matias Rojas, mas a diretoria está trabalhando para tentar entrar em negociação com o staff do atleta para não sofrer esse transfer ban e aos poucos conseguir pagar, né? Até porque o Brasileirão começa antes, no início de janeiro, então tem que correr contra o tempo, Bruno. Essas são as notícias aqui do Timão. Vamos falar agora do Corinthians, que ainda está na bronca pelo que aconteceu no último jogo, pênalti marcado em cima da hora, mas tem que tocar o barco. E o time que sofreu mais uma punição, adivinha por quê? Não pagou o que devia. E após o polêmico empate em 1-1 com o Internacional pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Corinthians já voltou aos trabalhos na manhã desta quinta-feira no CT Joaquim Grava. Ali um treino para os reservas e também para quem atuou menos de 45 minutos. Depois disso, a rapaziada foi liberada e volta às atividades na tarde desta sexta-feira para em si um treino completo para encarar no sábado pela 27ª rodada do Brasileirão a equipe do Mirassol em Itaquera. Em relação às reclamações de arbitragem, o staff do Corinthians listou que o time já teve 8 gols anulados e um total de 15 decisões desfavoráveis ao Timão por parte do VAR. A partida contra o Mirassol será a 16ª na história entre as equipes e o Corinthians perdeu apenas uma única vez, que foi justamente no primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Para esse jogo, o técnico Dorival Júnior está suspenso, já que ele foi expulso na partida contra o Internacional, e o Corinthians conta com o retorno de Yuri Alberto, que esteve suspenso contra o Colorado. Já em relação ao Memphis, que não atua
efetuar há 4 partidas por conta de um problema na coxa direita. Ainda é dúvida, ele que está em fase final de transição. E nesta quinta-feira, o Corinthians teve mais um problema extracampo para resolver. Em relação ao volante Charles, o Corinthians foi condenado pela FIFA a pagar mais de 6 milhões de reais pela compra do jogador em relação ao Midtjylland da Dinamarca. O Corinthians deve uma parcela de 800 mil euros. E com as multas e devido também os juros aos atrasos, essa conta pode chegar a 1 milhão de euros. Mais uma dívida aí corintiana. Aí o técnico Dorival Júnior, que não vai participar da partida contra o Mirassol e tem que administrar as ausências devidos a lesões e também toda essa questão de imbróglio extracampo que envolve o Corinthians. E vem mais bucha financeira, e o Corinthians tem mais débitos com outras equipes e a situação vai ficando cada dia mais complicada. Para ganhar tempo, o Corinthians recorre e quando recorre e perde, tem que fazer o pagamento à vista ou acertar o parcelamento com quem ele deve. Mas normalmente a turma não aceita, o Corinthians está numa situação extremamente delicada no que diz respeito a dinheiro. Repito, Dorival Júnior está fazendo milagre com o que tem, com o que lhe é oferecido, porque o Corinthians não se ajuda. O que você achou do time reserva do Dorival e do resultado, mesmo com esse pênalti polêmico aí no final da partida? Lelê, tava mandando mensagem agora pra você no Instagram. Tô pé da vida também, falando disso. Concordo que não foi pênalti. Quer dizer, na minha opinião, né, não foi pênalti. Sim. Mas não dá pra justificar a não vitória com um pênalti mandrake no final do jogo. Perfeito. Faltou malandragem do time, faltou experiência de tirar ali um pouco o pé, né? Pô, segura o jogo, chuta a bola pra fora. Já fez isso lá contra o Flamengo, quando o Yuri Alberto foi expulso. Por que não fez de novo agora? Foi a brincadeirinha que o Mano comentou, né? Não, foi o Romero que... Do Romero lá na frente, né? Primeiro que a jogada tava nos pés do Corinthians, né? Inclusive tinha um campo aberto, tinha um espaço para que o André Luiz, inclusive, invertesse a jogada e o Corinthians pudesse fazer até um último ataque. Mas aí ele acaba optando por não passar, lá no corredor direito, nas costas do Bernabé, que estava livre. Vai pro Romero e o Romero, em vez de, sei lá, dar um chutão, né? Mandar a bola lá em direção ao ataque, que é o que todo jogador faz no fim do jogo, preferiu dar o lateral de graça pro Internacional. Então, assim, apesar da gente se revoltar, sim, com o lance da arbitragem, todo torcedor vai falar, mas também não tem como a gente não destacar essa falta, né, de inteligência aí de alguns jogadores do Corinthians. Exatamente. E outra, Lele, uma coisa que vocês não comentaram, quer dizer, não sei se comentou, eu acabei não ouvindo, o segundo gol do Corinthians, um impedimento ali que duvidoso, não? Gol do Hugo, né? Putz, cara, Perfeito. E gol do Hugo tinha que valer por 2, hein? É muito sem coração um VAR anular o gol do Hugo, porque eu acho que ele nunca fez né, gol com a camisa do Corinthians, não fez, mas enfim. Mas, assim, Lelê, né? esse lance do Hugo A aí... gente sempre fala, pelo menos eu aqui, achei que o Dodô também fala isso e tal, que a gente é contra esse impedimento milimétrico, porque a gente não vê o jogador tirar uma vantagem disso. Só que enquanto for regra, né, dessa forma... Teoricamente, ano que vem acabou, né? E vários times já tiveram esse tipo de impedimento marcado, tanto o Corinthians como os adversários do Corinthians em muitos jogos, então tem que marcar. Então foi o que eu falei ontem, olha, eu sou contra o lance, mas enquanto é regra tem que marcar, tem que anular, assim como já anularam contra o Corinthians muitas vezes também, né? O próprio Palmeiras, assim, teve um gol parecido, milimetricamente anulado contra a gente, tem que anular porque a regra é essa. Mas que o Vieira falou, não vai, isso não vai mudar. Não vai mudar por causa do semiautomático vai continuar. Pelo contrário, se tiver um nariz na frente, já era. Já vai pegar. Só vai mudar se realmente mudarem a regra no sentido de... tem que estar o tronco todo à frente, alguma coisa assim. Ou o corpo inteiro, né, e tal. Mas é isso. Só que o problema também, Mano, colocar o Mano também aqui na discussão com a gente, é a qualidade, né, do VAR e das linhas traçadas, assim, porque a gente fica até em dúvida, cara, se realmente estava à frente ou não. Porque quando você vai ver as linhas, é tudo torto, né? Você não consegue ver direito se é aquilo mesmo. É isso que o torcedor muitas vezes fica na bronca, né? Porque eu acho que a CBF, que é uma instituição bilionária, poderia investir mais, né, em aparelhagem de qualidade para beneficiar o seu produto, né, o futebol. Mas com relação ainda a esse lance de impedimento,
O que precisa de fato ser questionado, sabe o que é? É o frame. Que é aquele negócio lá que o cara fica girando lá pra colocar a imagem mais pra frente ou mais pra trás pra ver a saída da bola. Porque o cara, Lelê, infelizmente, quando ele vai julgar essa imagem, ele tem aquela imagem da TechPix, que é toda quadriculada, parece os bonecos do Minecraft. É isso aí. E aí o cara ele tem que detectar, por exemplo, qual que é o ponto de contato que tem que ser avaliado de cada jogador. Aí ele põe a bolinha azul e a bolinha vermelha. A bolinha azul é do defensor, a bolinha vermelha é do atacante. Na hora que ele dá o Enter, automaticamente já existe uma linha traçada, não é que é feito manual isso daí. Ele põe a bolinha, tipo, onde ele acha que é o ponto, talvez aí que valha, de cada jogador, tanto o atacante quanto o defensor, e olha lá no frame lá, por exemplo, a bola tá saindo agora, para a imagem, aí ele detecta lá um ponto azul, ponto vermelho, e dá o Enter. Aí o próprio sistema vai determinar se tá à frente ou tá atrás. Mas, por exemplo, ontem, o Chorolado, eles já estavam com a desculpa pronta. Porque se não tivesse dado aquele pênalti no finalzinho pra eles, eles iam falar que o gol deles foi anulado e blá blá blá, porque o cara não interferiu na jogada. Gente, é muito mais questionável o impedimento do Hugo do que a participação do jogador do Inter no gol que o Corinthians sofreu. Porque naquele lance lá, é nítido que o jogador do Inter, ele interrompe a visão do Hugo na finalização do irmão do Romero. É nítido que ele atrapalha o goleiro do Corinthians. Só que o Chorolado, o time do DVD, eles já iam colocar isso mais uma vez aí na conta da arbitragem. Aí a arbitragem pressionada, tendo um monte de árbitro bunda mole dentro de campo, tiveram que dar aquele pênalti no final. Porque eu acho que é até constrangedor, Lelê, é até constrangedor esse lance do Hugo aí. É aquele negócio, esse ponto aí não tem muito o que falar. Eu particularmente acho que é uma jogada muito difícil, mas é a porra do VAR. A partir do ano que vem, inclusive, já começa aí o sistema de impedimento semiautomático. E a tendência é não existir tanta polêmica de arbitragem como existe hoje, pelo menos com relação ao impedimento. Vamos ver se melhora, porque aqui no Brasil eles são especialistas em estragar o sistema, né? Tô acompanhando o programa e vendo os corintianos reclamando da arbitragem. Olha o absurdo, corintiano reclamando da arbitragem. O que aconteceu ontem no Beira-Rio, na verdade, foi uma reparação histórica a todas as vezes que o Corinthians foi ajudado pela arbitragem. Inclusive contra o Internacional. Isso é verdade. E para finalizar, não poderia deixar de falar do empate, mais um empate do Santos. Mas eu vou falar uma coisa, esse negócio de reparação histórica, falta o Corinthians ser roubado em jogo do Inter mais 30 vezes. Foi um título? Para empatar 2005. Foi um título Mas que deram. Tá falando bobagem. Mais 30! Aí que tá. O Sombra foi até tranquilo com 30 aí. Vocês não vão se lembrar, Agora, Foi muito. Mas o Inter naquele Campeonato Brasileiro, ele ganhou uma partida do Brasiliense, tá? Com um gol ilegal. O Inter, Teve antes da várias. partida contra o Corinthians, teve um gol... Eu não lembro. Ué, mas basta... Tem no Então, YouTube, vocês não só lembram pra porque não procurar. convém. Vocês são A vagabundos. gente vocês são lembra do vagabundos e jogo que pilantra. vocês fizeram lá o esquema lá com Mas, ô, os Domênico, caras. Esse nós lembra. Ô, Domênico, tem aí a reportagem mostrando, inclusive, que mesmo que o Corinthians perdesse aquela partida pro Inter, ele dependeria na última rodada contra o Goiás dele mesmo pra poder ganhar. Ele não jogaria daquele jeito que ele jogou. É nítido. E o Goiás então, já cara, tava na boa. rebaixado e o Inter não foi Exato. capaz de ganhar, né? mas você é do Exato. time que dá relógio pra CBF. Não, eu não sou do time... Peraí, quem É, deu o foi presidente cidadão falou lá. O E ex-presidente diferente falou. de você, porque, mas é que tá, diferente de vocês, que são Vocês cupícia não. de dirigente, eu trouxe a informação aqui. Vocês não trariam, porque vocês são uns velhos. Tá bom. Tá, seus vagabundos. Informação, rapaz. Faltou aqui Canalhas. uma informação. Fala aí, Ben. Não só neguei a informação, mas é como o Mano fala. Eu tô esperando aqui o senhor falar. Tô esperando o senhor ter. Então, tô esperando. Só negou? Não, não falou, mas eu vou falar Mas é aqui. só mais uma. Opa. Então fala, Bento. Fala aí, Bento. Corinthians, Como é que é? FIFA condena Mais um. Corinthians, mais uma, a pagar 6.250.000 por dívida De na Charles. contratação de Charlie. Eu não acredito. Não, mas é de reais, esse aí tá tranquilo. Eu não acredito. O Corinthians tá devendo mais Tô vendo a tranquilidade aí. Tá tranquilo. Meu, vocês não pagam a última Até o parcela, Charles nós velho. estamos devendo. Fazem, E vou velho. te falar, se o Corinthians pega qualquer desses caras que gosta de fazer reportagem de consumidor, pega a porra do Charles, leva lá na porta do Midland e fala, pega de volta isso aqui e você tem que me ressarcir pela tanto de cagada que esse cara já fez. Que isso. E quer mais uma, mano, que eu já vou adiantar. Não adianta, vai, adianta. Estamos devendo o Kaká também, viu? Meu pai amado. Olha, já. Puxou Eu já tô vendo. O Corinthians ontem acabou empatando no último minuto contra o Inter, mas merecemos a vitória, porque o resultado não foi justo. O Corinthians teve um pênalti aí absurdo marcado contra si, diante de um time que é um dos mais chorões do Brasil, cara. Então, pra mim ali, apesar do Corinthians também ter sido prejudicado,
Não dá pra ter Kaká no time, velho. Esse cara é horroroso. Esse cara é um zica, velho. Esse maluco é muito ruim, mano. Tudo acontece com ele e com o Félix Torres, mano. 2 tiriças, mano. Mano, eu acho que é exatamente isso, viu? Eu acho que ontem a gente mereceu ganhar. Primeiro que o impedimento eu acho que não estava impedido, estava na mesma linha, não ficou claro aquilo. E o pênalti, assim, não foi pênalti, mas o Kaká também pede, né? Último lance, sim, é sempre a com ele, mesma mano. História, sempre com o Kaká, né? Ou é o Kaká Sempre esse maluco, ou é o mano. Félix Torres, né? Fato. E cai um pouco na culpa do Dorival também, né? De manter sempre ali o Kaká. Eu acho que o vídeo que você postou ontem fala bem sobre isso. Chega de jogador com QI baixo no Corinthians, né? Aliás, gente, que intuito um zagueiro chega e puxa a camisa do outro na área? Mas, ô Sombra, último esse lance, tipo né? de contato ele vai existir, mano. Futebol tem contato, cara. Não, Às vezes contato você é uma precisa só coisa. determinar. Mas, ô Sombra, é braço de referência, é mão que você tá colocando aqui em cima do adversário. Mas você precisa saber, de fato, o quanto aquele puxão foi suficiente pra tirar o cara da Vocês estão jogada, mano. criticando o Kaká? Mas se ele não puxasse, ô, mano... Porque ele é imprudente, velho. Ele é imprudente. Toda ele hora não ele faz puxa- merda. se ele só. não Qual foi a puxa. imprudência dele? Puxar a camisa. Justamente, ô Sombra, mas aí que tá, tem situações que você tá usando o braço como referência, mas ali, Sombra, é nítido que ele tinha todo o campo e ele tem uma visão panorâmica pra se colocar na frente do Bruno Henrique numa jogada que ele não tinha necessidade nenhuma de estar atrás do cara, velho. Se ele esse não o grande puxa a X da questão. camisa, não dá brecha por VAR Não dá chamar. brecha. Exatamente, Pra que exatamente. puxar? É só isso. Eu acho que não Mas, foi gente, pênalti. futebol tem contato, Vou não tem falar jeito. de novo, hein? Acho que não foi nada. Mas quando ele puxa a camisa, o VAR já vai arrumar confusão. Pra mim, o Mas é o que eu falei da Romero. prerrogativa que ele deu pro árbitro. Então vocês não têm que criticar o Kaká. Critiquem só o VAR, não o Kaká. Lógico que não. Assim, O cara ter sido imprudente, a gente pode criticar. Oi. Eu acho que assim, o Corinthians ele tá jogando aí, acho que é a segunda semana, que só joga no final de semana. E hoje Sim. que jogou ontem, no caso, né, que jogou na quarta-feira. Poupar jogadores que nem tá poupando dessa maneira, eu acho que é medonho, cara. Cada semana, cada jogo é uma formação diferente. Ontem que tinha tudo Concordo. para manter pelo menos um miolo de zaga ali, aí vai e muda de novo. Então cada semana tá jogando um zagueiro, acaba tendo esse desencontro, né? E ontem, eu volto a falar, pra mim é mais culpa do Kaká do que propriamente do VAR. Eu acho que assim, foi pênalti? Não foi. Mas ele foi imprudente em ter que puxar a camisa do cara ali no último lance do jogo, né? Concordo contigo 100%. E vou te falar, essa imprudência do Kaká, velho, não me chama atenção porque a gente sabe o quanto ele é ruim. Mas o Dorival, bancar esse cara até o final do jogo é um absurdo, mano. Esse Dorival aí também é outro que eu vou falar pra você, hein, mano. Tá contando os dias também pra ser mandado embora, hein. Esse aí tá arrumando sarna pra se coçar, não tá não? Então, mano, assim, assim, eu sou muito fã do Tite, queria muito que o Tite tivesse voltado. Sou uma viúva do Tite aí, mas... Cara, o Dorival tá fazendo um bom trabalho. Eu acho que os jogos que a gente tem perdido, os empates que a gente tem tomado, não é só culpa dele, não. O nosso elenco é fraco, é um elenco mal formado, né? É muito gente ganhando 2, 3 milhões por mês aí que não resolve nada. O Memphis tá no Corinthians pra treinar, pra jogar na seleção. Olha, então, assim, eu queria pedir difícil, a sua cara. opinião justamente sobre o Memphis, que é mais um assunto polêmico que às vezes divide a torcida, né? Mas Cara, acho que você já deixou claro aí. Domingo, tava lá pra tirar foto na arena, com chapeuzinho laranja, com óculosinho, mas jogar que é bom nada, né? Sim. Concordo. Então, assim, eu acho Sua que o opinião é buraco essa do também, Corinthians- Lelê, com relação ao Memphis? Cara, eu acho que ele tá deixando a desejar, né, na temporada. E, claro, a gente não pode chegar aqui e ficar questionando lesão, porque lesão é lesão, né? Como é que eu vou contestar uma lesão, um departamento médico e tal? Mas eu acho que o custo-benefício, mano, tá pesado pra gente, pro aproveitamento que ele tem nos últimos jogos. Aí eu acho que, considerando o elenco do Corinthians, é um cara importante ainda pro elenco, sim, né? Porque o nosso elenco é limitado. Então, qualquer cara desse time titular que saia, ele vai fazer falta. Não é que eu tô querendo falar que ele não vai fazer falta, que pode ir embora, como alguns torcedores acham. Eu acho que ele tem sim a sua importância pro elenco. Os números dele ainda são bons pra esse time. Só que eu acho que, colocando na balança o custo, que é muito alto, muito alto pro clube. Sim. Né? Se você A pegar o gente- ano passado a gente fez bons jogos no final, né? 9 vitórias seguidas. Acho que tanto o Garro, quanto o Memphis, quanto o Yuri, todo o time estava jogando bem. Mas esse ano a gente não teve o mesmo rendimento, né? Se você pegar os números do Memphis, ano passado são bons, desse ano não são ruins.
Mas pagar o que paga pra ter esse retorno, eu acho que não é válido. Com o dinheiro que a gente paga por mês pra ele, daria pra contratar pelo menos aí de 3 a 4 jogadores mais úteis pro elenco. Perfeito. Maravilha. Concordo contigo também. Então é isso aí, Fiel. Finalizando aí com o pessoal da Energia 97. Lili Nascimento trazendo a notícia principal do Corinthians. Mano, chega a ser engraçado, né, cara? O Memphis não tem condições de jogar pelo Corinthians, tá aí há 23 dias sem jogar, mas ele é convocado para a seleção da Holanda. Como disse o apresentador ali, né? Será que vai ser o novo Rames Rodrigues, de São Paulo, lá, que jogava na seleção da Colômbia e só treinava no clube? Ele citou até o Valdívia, eu não lembro muito, não. Mas, cara, pô, na moral, mano, o cara tá com edema, né? Agora, tô até em dúvida se realmente ele tem esse edema aí. É só um miguezinho pra treinar no Corinthians e ir lá pra seleção da Holanda. Não tem, cara. Não tinha nem que ser convocado, na moral, cara, porque o cara tá sem ritmo. Provavelmente recuperado já deve estar, porque tá em transição, tá treinando com o grupo. E no sábado, amanhã, cara, Dorival tem que deixar ele no banco. Guinegão e o Roberto no ataque ali. E o Breno Bidon fazendo a função que ele tá fazendo meio que do Garro ali, que tá jogando muito bem o Breno Bidon. Então, Memphis no banco, segundo tempo lá ele entra ali na metade do segundo tempo, porque isso se não perder a posição nos próximos jogos também pro Guinegão, mano. Porque o Guinegão tá correndo pra caramba, tá fazendo gol. E o Memphis, quando entra, é aquela tiriça em campo, anda em campo. E, cara, sei lá, na moral, cara, não confio no Memphis mais não. Vou ser bem sincero pra vocês, tá osso demais. Comenta aí, deixa o seu like, se inscreve no canal pra você não perder nada do Corinthians. A gente posta vídeos todos os dias aqui no canal, independente se a gente tá perdendo, tá ganhando, empatando, não tem essa. E até o próximo. Valeu, é nóis.